Graça e paz a todos os amados e amadas que estão aqui conosco e também em casa. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligar os nossos celulares. Em João 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, ou pega, em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, com a Tua palavra aberta, ó Deus, com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo que não for do Senhor, ó Deus, tudo que não for palavra do Senhor para os nossos corações, que o Senhor faça com que caia no esquecimento. Mas o que for do Senhor, ó Deus, que o Senhor me use como canal, como um instrumento vivo nas mãos do Senhor nesse momento. Que nada eu fale, ó Deus, além do que Tua palavra está trazendo para nós. Sê conosco, ó Deus, sê com cada lar, sê com cada pessoa que estará ouvindo a Tua palavra nesse dia, que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto lido por muitos, né? Mas é um texto que nos leva a refletir algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que nós praticamos muitas vezes até mesmo sem perceber, né? Esse primeiro versículo, quando eles trazem a mulher adúltera, nós sabemos que Moisés, ele trazia umas leis muito severas com relação à sexualidade. Se nós lemos em Levíticos 20, versículo 10, diz assim: Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E próximo aqui é próximo de vizinho, é próximo de amigo, é uma pessoa que esteja junto, que esteja no seu convívio, né? Não é uma pessoa de outra parentela, mas uma pessoa que convive junto. Embora, se você está aqui no Brasil e você tem um relacionamento sexual com uma mulher de outro país, não significa que não é pecado, que não é adultério. É adultério da mesma forma. Porém, a palavra de Deus em Levíticos 20:10 vai dizer que se o homem for pego, devem ser mortos ambos, né? Porém, quando os escribas e fariseus chegam aqui, eles não trazem o marido. Eles trazem somente a mulher para ser apedrejada, como se ela tivesse adulterado sozinha.
Então, é um momento onde nós também passamos por situações em que muitas vezes nós somos expostos, nós somos colocados à prova. No momento em que esses homens trazem essa mulher para Jesus, eles querem condená-la, mas ao mesmo tempo eles querem condenar também Jesus. Eles armam meio que uma cilada para Jesus, porque se Jesus defendesse ela, ele estaria contra a lei de Moisés. Mas se Jesus a condenasse, onde estava a misericórdia que ele proclamava, nem onde estava a misericórdia que ele tanto falava e ensinava para os seus discípulos e para as pessoas? Então Jesus, ele se vê assim no meio de uma cilada. E às vezes isso acontece também conosco. Muitas vezes existem pessoas que andam ao nosso redor, que parecem ser nossos admiradores, parecem ser amigos, parecem querer ter intimidade conosco, mas no fundo, eles querem nos tragar, eles querem nos pôr à prova, eles querem nos ver cair, nos ver ser provados e vacilando na nossa fé. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Advogado do Diabo, mas naquele filme ele fica muito claro, onde o escritor do filme ali, né, a pessoa que fez aquele filme, ele trabalha de uma maneira muito certa, porque naquele filme o diabo ele vem circulando a pessoa, preparando a pessoa, dando armas, dando ferramentas, dando pensamentos para que a pessoa possa cometer o pecado. E quando a pessoa comete o pecado, o mesmo diabo que estava do lado de cá, dando as orientações, instigando, levando a pessoa a cometer aquele pecado, nesse momento que a pessoa comete, o diabo pula para o outro lado. E aí ele acusa. Você? Aí quando você diz, mas foi você que me tentou, o diabo diz assim, eu não coloquei a arma na sua mão. A arma estava lá, você estava lá, o momento era propício. Então, às vezes, os nossos amigos, eles fazem isso também conosco. Eles andam ao nosso redor, eles falam coisas boas, coisas que nos agradam o ouvido, elogios, mas muitas vezes eles estão tentando nos pegar numa falha. Eles estão tentando nos pegar no momento em que eles vão poder apontar o dedo e dizer assim, você fez isso. Né? E Jesus, ele se encontra nessa situação, onde ele estava entre o amor dele e a lei de Moisés. E é impressionante que eles trazem só a mulher. E a palavra de Deus nos diz que homem e mulher seriam mortos, mas o homem não aparece aqui. Eles esquecem que o homem também estava em adultério, e eles trazem somente a mulher. Nesse momento, nós precisamos parar e olhar para as pessoas, olhar para os pecadores com o mesmo olhar que Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olha para ela e acolhe ela como uma pecadora, como uma pessoa que estava no momento de fragilidade, no momento de sensibilidade, de exposição, no momento onde ela precisava ser acolhida, onde ela precisava ser amada. E muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas vizinhanças, existem pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ser amadas, protegidas, e muitas vezes nós estamos querendo cumprir o papel de Deus, porque a palavra de Deus diz, e aí nós queremos acusar, aí nós queremos prender essa pessoa, nós queremos apedrejar, nós queremos matar essa pessoa embasado no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós queremos usar a palavra de Deus para maltratar as pessoas que se achegam até nós. Nós somos a igreja, nós precisamos saber que a pessoa ela tem o pecado em si, ela vive no emaranhado de pecado, mas Deus a ama. Deus condena o pecado dela, mas não a condena. Então nós temos que também acolher essas pessoas e ensinar para elas que ela falhou, que ela pecou, mas que ela tem restauração. No versículo 6, há pessoas andando ao redor, vigiando, sondando, investigando.
Como que os escribas souberam do adultério dessa mulher? Eles estavam sondando. Se eles estivessem na sinagoga, ou se eles estivessem cada um dentro da sua casa, eles não saberiam o que estava acontecendo lá. Mas eles estavam esperando um momento, uma situação, uma cena para provar Jesus, para instigar Jesus. Então eles ficam vigiando, espreitando a vida alheia, para que haja ali uma situação onde houvesse uma prova que pudesse colocar Jesus diante dessa situação difícil, né? E nós também muitas vezes somos assim, pessoas estão nos vigiando, pessoas estão andando conosco, andando ao nosso redor, parecendo ser amigas, porém estão tentando buscar em nós uma falha, tentando ver em nós uma escorregada para que elas possam justificar não só o pecado dela, mas provar que não estamos realmente em comunhão com Deus. Então nós temos que tomar cuidado até com isso, porque os escribas, eles pegam a mulher numa falha dela, e na falha dela eles tentam causar a falha de Jesus. No versículo 7 vai nos dizer assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Como é fácil, minhas amadas, a gente atingir o coração da outra pessoa com as verdades que nós achamos que devemos falar, que nós achamos que são verdades realmente, mas no fundo, nós só queremos ofender, nós só queremos maltratar, nós só queremos esfregar na cara daquela pessoa que ela é realmente pecadora e não merecedora da graça de Deus. Muitas vezes nós somos como esses escribas. Nós queremos até mesmo segurar as primeiras pedras e pegar as maiores pedras, não pedrinha para fazer cosquinha, não. Vamos pegar logo uma pedra que vai destruir pelo menos um dedo da mão dessa pessoa. Nós queremos pedras grandes, nós queremos pedras que causem realmente ferimento, né? Porém, Jesus, ele olha para aquela situação e eles insistem que Jesus mande que atire logo aquelas pedras, que ela morra logo, que ela seja apedrejada o quanto antes. Mas Jesus olha para eles e com toda sabedoria, ternura, Jesus olha para eles e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se olhar para a minha vida, e eu gostaria que cada um nesse dia de hoje olhasse para a sua vida e fizesse um levantamento de quem você é, de como tem sido a sua vida com Deus, como tem sido a sua vida na sociedade onde você vive, na vizinhança onde você vive, como é a sua vida com seus filhos, com seu esposo. Gente, não é fácil viver em comunhão, não é fácil viver com o outro sem querer atirar essa pedra. Mas Jesus, ele nos leva a refletir: aquele que não tiver pecado. Como será que está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Será que nós não temos nada do que pedir perdão para Deus? Será que nós não temos nada do que nos acertar diante de Deus e estamos aqui com as nossas pedras prontas? A nossa consciência, como ela está? Porque às vezes eu não roubo, eu não mato, mas eu minto. A palavra de Deus diz que se um homem olhar para uma mulher com o coração impuro, ele já adulterou com ela. E quantas vezes dentro da nossa casa existe uma pornografia disfarçada? Em filmes, em videogames, em vídeos musicais. Quantas vezes essa pornografia está embutida dentro da nossa casa, os palavrões, e a gente ri deles. Quando a gente coloca aqueles vídeos engraçados, aquelas pegadinhas na nossa casa, estão carregados de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas nós olhamos para aquilo e achamos que é normal e damos risada. A nossa consciência está tranquila. Mas se a gente chega na casa de um irmão e escuta ele dizer um palavrão: ai meu Deus, que pecador, cadê as pedras para que eu atire? Se nós sabemos que o irmão teve uma discussão com a esposa ou que deu uma varada no filho porque o filho desobedeceu, logo já acusamos, logo já queremos grudar nas pedras porque esse irmão não tem coração.
mas como está a nossa consciência. Jesus, nesse versículo, ele nos ensina a colocar o nosso coração, a nossa consciência no julgamento. E se nós pararmos para ver quem realmente nós somos, nós vamos ver que vamos ser os primeiros também a deixar essas pedras. Lá em casa eu tenho uma brincadeira que eu falo com as meninas, minhas filhas, às vezes elas estão conversando assim, e aí elas estão falando meio baixo, eu brinco com elas, eu digo assim: estão falando de mim? Me chame, eu sei coisas terríveis ao meu respeito. É uma brincadeira que eu sempre faço com elas e com os meus genros também, porque realmente eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz e eu sei de coisas terríveis que muitas vezes aqui na igreja as pessoas não sabem, a minha família não sabe, mas eu sei onde estão os meus pecados, eu sei onde estão as minhas falhas. A minha consciência me mostra isso. O meu coração, o meu caráter revela para mim quem eu sou. E nesse momento eu vejo que não é hora de eu pegar as pedras, mas é hora de eu soltar as pedras, porque eu sou falha, porque os meus pecados talvez não sejam o mesmo do meu irmão ou da minha irmã, mas são pecados que nos levam a não querer apedrejar o próximo. Nós muitas vezes somos apressados em julgar, independente do que ele tenha feito. Qualquer situação nos leva a julgar a atitude dos irmãos. Mas Mateus 7:1 vai nos dizer assim: não julgueis, para que não sejais julgados. E aí na sequência vai dizer que a mesma medida que nós medirmos o pecado do irmão, nós também seremos medidos por ela. Então nós temos que estar atento com o nosso julgamento. Nós temos que estar todo o tempo refletindo e analisando a nossa consciência. Jesus, ele estava tranquilo, ele era Deus, a consciência dele estava tranquila. Mas ele sabia qual era a armadilha, qual era o propósito daquela atitude de trazer a mulher à presença dele. Ele sabia que eles estavam armando para ele. No momento em que a igreja deve trazer esperança, alívio, muitas vezes a igreja tem trazido mais peso e mais sofrimento. No versículo 9 vai nos dizer assim: mas ouvindo ele essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Um por um foram saindo, um por um foi analisando a sua própria consciência. Então eu convido as amadas irmãs nesse momento a verificar como está a sua vida conjugal, a sua vida no lar, a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida com você mesmo. Tem dias que a gente está com tanta raiva da gente mesmo que a gente não quer nem olhar no espelho. É o cabelo que não está prestando, é o olho que está feio, é o corpo que não está aceitando, é o pé que tem um defeito. Então, muitas vezes, nós estamos com tanta raiva de nós mesmos e nós queremos transferir isso para os nossos irmãos. A igreja não é o lugar de acusação. A igreja é o lugar que tem que trazer alívio para dores dos irmãos. Não significa que nós temos que passar a mão na cabeça dos irmãos e das irmãs e aceitar o pecado deles. Mas significa que nós temos que olhar para eles como pessoas que são pecadoras como eu, como você, e tratá-las como pessoas, amá-las como filhas de Deus, seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é refletir Jesus, é olhar para dentro de si, ver quem você é e suportar o outro irmão. A igreja deve ensinar e separar o que é pecado e o que é pecador. E ensinar esses irmãos a ter intimidade com Deus, orar por eles e orar com eles todos os dias, sempre que possível, nos domingos na igreja, não fugir deles, não correr deles, como se eles tivessem uma doença que fosse nos contaminar. Mas a palavra de Deus nos leva a orar por eles, porque todos eles estão passando por uma guerra, e nós também. Muitas vezes nós não estamos vendo a situação, o emaranhado em que essas pessoas estão.
Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, também não tem juízo. Também, olha a roupa que está usando. Ah, mas se não fosse assim, né, a situação seria diferente. Mas olha o comportamento dela, olha as palavras dela, olha a maneira como ela fala. Nós estamos todo o tempo com o dedo apontado. Nós devemos nos lembrar que lá em Efésios 6:12, eu gostaria de abrir esse texto com vocês. Efésios 6:12. Ele vai nos dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós devemos acolher as pessoas e saber que existe uma luta no mundo espiritual. Essa pessoa, muitas vezes, elas estão nesse emaranhado porque o diabo tem algemado, tem acorrentado elas, tem sufocado elas com o pecado, mas não é porque elas querem pecar, mas é no sobrenatural, onde nós não vemos que essa guerra está acontecendo todo o tempo. E cabe a nós olhar para essas pessoas, para o pecado dessas pessoas e nos colocar na brecha, orando, intercedendo e clamando pela vida delas, clamando pelo casamento, pelos filhos, clamando pela situação financeira, clamando pelos trabalhos deles, para que Deus os livre. E nós, da mesma forma, muitas vezes a gente se vê enfraquecido, a gente se vê derrotado, é porque nós não estamos orando da maneira como nós devemos orar. Nós devemos nos colocar em guerra constantemente, porque o diabo, ele não dá trégua. Ele não se aparta de nós. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor todo o tempo, tentando nos tragar. É todo o tempo. E é todo o tempo que nós devemos estar em oração, guerreando, não só pela minha vida, mas pela vida dos irmãos e das irmãs da igreja. Nem eu, tampouco te condeno, diz o versículo 11. Jesus não está condenando a mulher. Nós devemos parar de condenar as pessoas. Devemos parar de julgar as pessoas. Devemos olhar para elas com esse amor que Jesus olhou. Jesus olha para a mulher e faz a seguinte pergunta: ninguém te condenou? Onde estão eles? Cadê o povo que estava aqui? Nenhum ficou para te condenar? Todos eles analisaram as suas consciências e viram que eles eram tão pecadores quanto ela. Talvez ali não tivesse adúlteros, mas mentirosos, pessoas que falavam palavrão, pessoas que enganavam, pessoas que roubavam. Há outros tipos de pecado que são os mesmos, o peso é o mesmo. Às vezes a gente tem a mania de achar que isso é um pecadinho e isso é um pecadão. Não existe isso diante de Deus. Tudo é pecado, tudo está na mesma balança. Nós precisamos olhar para nós por causa disso. Porque eu não estou em adultério, então vamos apedrejar. Não, eu não estou em adultério, mas eu tenho outro pecado que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo. Então eu vou virar minhas costas e vou me retirar dessa situação. E foram isso que aqueles homens fizeram. Eles se retiraram porque eles viram que eles realmente eram pecadores. E Jesus olha para ela com muita ternura e diz: então disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E a palavra de Deus acaba aqui, e eu quero acreditar que essa mulher foi e não pecou mais. Eu quero ter essa convicção de que realmente no trabalhar de Deus, no trabalhar de Jesus ali com ela realmente foi e não pecou mais. Mas o texto acaba aqui, parece aqueles filmes, né? E foram felizes para sempre. Ninguém vira a página do dia seguinte. E a palavra aqui, ela não nos revela se essa mulher pecou ou não. Mas fato é que eu peco.
A mulher é só um detalhe, e é um detalhe dela com Deus, dela com Jesus, o restante do caminhar dela. O importante é que Jesus disse, vai e não peques mais. E Jesus fala isso para nós também, vai e não peques mais. Mas quando a gente vira a página do dia seguinte, novamente nós pecamos. Novamente nós murmuramos. E nós muitas vezes achamos que a murmuração... O que é a murmuração? Eu estou reclamando. Esse arroz, todo dia tem arroz nessa casa. Arroz, feijão e ovo de novo. Bife outra vez. Meu Deus, olha que calor que está hoje, que coisa insuportável. Podia estar frio, não estou aguentando. Aí nos dias frios a pessoa diz, ai, como eu gostaria de ir embora dessa cidade gelada. Aí faz o café e coloca na mesa. Nossa, o café hoje está ralo, hein? Nossa, quem foi que fez o café hoje? Está super forte. Não tá parecendo uma tinta dentro da xícara. Gente, tudo isso é murmuração. E tudo isso entristece o coração de Deus. Quantas vezes nossos esposos, nossos filhos chegam para nós para nos dar bom dia e a gente olha para eles já logo de manhã com aquela cara carrancuda, porque teve uma noite mal dormida ou porque teve um pesadelo à noite, e já começa a reclamar e já começa a tratar mal o nosso cônjuge, os nossos filhos. Isso é pecado também. Quantas vezes nós mentimos por bobeira? Tinha um doce aqui nesse pote que eu tinha guardado para visita, quem comeu? Não sei, eu nem vi. Mas você está ciente que você comeu o doce. Você está ciente, aparece um copo quebrado na pia, não foi ninguém. Eu nem cheguei na pia, eu nem vi o copo. Uma mentira tão besta, tão boba, tão insignificante. Mas é mentira, é pecado. Se nós pararmos para olhar para dentro de nós todos os dias, nós vemos que Jesus ele fala isso para nós também. Vai e não peques mais. Mas nós pecamos. E quando nós nos deparamos com as irmãs na igreja, com os irmãos na igreja, a gente olha para ele quando ele vem. Ai, irmã, por favor, eu preciso que você ore. De novo? Eu não vou mais orar para você, não. Já estou cansado já. Já é a terceira vez que eu oro por você. É a terceira vez que eu oro por você. É a terceira vez que você cai no mesmo pecado. E eu, minha amada, e você, quantas vezes nós caímos no mesmo pecado? Nós precisamos ter o coração amoroso como Jesus teve. Nós precisamos parar de colocar rótulo nas pessoas. Essa mulher adúltera, ela traz o rótulo de adúltera, que é um rótulo terrível, um apelido terrível. Eu jamais queria ter esse apelido dessa mulher. Mas quando nós olhamos para ela com esse apelido, quantos apelidos nós podemos dar para nós mesmos? De mentirosa, de soberba, de preguiçosa? Quais os apelidos que nós podemos dar? Mas nós nos apressamos em olhar para as pessoas da igreja e querer dar um rótulo para cada uma delas. Colossenses 3,13 vai nos dizer o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é de, eu não tolero mais ela, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Não, é ser suporte mesmo. É você dar o ombro para suportar, para segurar, para carregar. É você dar o ombro para a pessoa chorar. É você caminhar novamente com ela. É você carregar ela todos os dias no coração. É você carregar ela na sua mente. É você carregar ela em oração nos seus joelhos. Suportar uns aos outros é isso. Quando você compra um suporte para colocar uma flor na tua parede, tem que ser um suporte bom. Um suporte com uma corrente forte, senão você pendura a tua flor lá e ela vai despencar lá de cima. E quando Deus nos chama em Colossenses para suportar o nosso irmão, suportar a nossa irmã, é para você ser forte. É para você ter força para carregar essa pessoa junto com você. Como Jesus fez com essa mulher, não julgando, mas perdoando, assim também devemos ser nós. Perdoai-vos uns aos outros. Então que nesse dia de hoje nós possamos olhar para dentro de nós, nos deparar com os nossos pecados
olhar para os irmãos da igreja, olhar para os irmãos da nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, com esse olhar de que eles são pecadores e eles precisam ser amados. Todas as vezes que nós olharmos para essa situação, que a gente tenha coragem de abandonar as nossas pedras. Que a gente tenha coragem de abrir mão e deixar as pedras caírem das nossas mãos. Porque quando nós estamos no lugar do outro, nós queremos que nenhuma pedrinha de areia esteja na mão deles para atacar em nós. Vai que essa pedrinha de areia acerta dentro do nosso ouvido, no nosso olho, vai nos prejudicar muito. Então, se nós não queremos uma pedrinha de areia vindo para nós, imagina como nós queremos essas pedras indo em direção ao irmão. Não deveremos querer isso. Nós devemos amá-los, suportá-los, carregá-los, orando por eles, intercedendo por eles, orientando eles de que são sim pecadores, mas há salvação em Cristo Jesus para cada um deles. E Jesus está pronto a perdoá-los. Jesus está pronto a renová-los. Que esse seja sempre o nosso ato, um ato de amor, um ato de esperança, um ato realmente de fé diante de Jesus. Porque perdoar, amar e continuar carregando uma pessoa que está sempre caindo, meus irmãos, não é fácil. Mas como igreja, nós somos chamados para isso, para nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e suportá-los e carregá-los e não julgá-los. Amém? Que você possa sempre olhar para a sua família e olhar para dentro de você mesmo, se colocando no lugar do teu próximo. Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar? Enfermos? Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa tarde te agradecer por cada uma das casas, ó Deus, que recebe a tua palavra. Queremos te pedir, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor visite o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso coração a começar em mim, que o Senhor mude a nossa mente, Deus, que o Senhor coloque a mente de Cristo Jesus em nós, o coração de Cristo Jesus em nós, para que possamos amar o nosso próximo, para que possamos ajudá-los, ó Deus, a terem as suas vidas transformadas. Refreia a nossa língua, Paizinho, todas as vezes que nós formos apressados em julgar, apressados, ó Deus, em apontar o nosso dedo. Deus, o nosso corpo é para te servir, é para te louvar, para te glorificar. Então tira de nós todos os sentimentos ruins, todas as maldades, purifica a nossa mente e o nosso coração, principalmente no trato com as pessoas. Deus, em nome de Jesus, nesse momento também nós queremos apresentar diante do teu altar todas as pessoas enfermas. Não apenas, ó Deus, os enfermos de alma, os enfermos de espírito, mas também os enfermos, ó Deus, no corpo físico. Que o Senhor visite cada lar, que o Senhor cure, ó Deus, aqueles que precisam de cura dentro da tua vontade no tempo do Senhor. Se é para não ser cura, ó Deus, então que o Senhor traga o alívio das dores. Que o Senhor traga sabedoria nos corações dos médicos, das enfermeiras, ó Deus, que tratarão dos teus filhos. Paizinho, em nome de Jesus, coloca esperança no coração dos teus filhos, para que eles possam saber que eles estão atravessando por esse período de enfermidade, porque há um Deus que tem algo para tratar com eles nesse momento. O Senhor não os está colocando à prova, mas o Senhor está parando para que eles tenham um tempo para olhar para o Senhor e ver que o Senhor é Deus e o Senhor está tratando cada um deles individualmente. Abençoe cada família, cada lar, abençoe cada pessoa que estiver sentindo dores nesse momento. Paizinho, sente-se ao lado deles e os conforte em nome de Jesus. Que ao terminar esse período eles possam glorificar, adorar o Senhor, tendo o testemunho na boca deles de que o Senhor estava junto com eles, lado a lado, ombreando com eles. Nós te pedimos em nome de Jesus, sê conosco e continue nos abençoando e continue nos tratando para que sejamos filhos melhores para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.